É dia de estreia, é dia de bola em família, um bate-bola aqui entre Lenivaldo Aragão, pai, Marcelo Aragão, filho, as histórias que Lenivaldo coleciona, a vivência dele no futebol em aí 6 décadas, que todo mundo está acostumado a acompanhar pelos textos, agora a gente está dando um novo formato. Toda hora Lenivaldo está contando essas histórias, por onde vai, o pessoal gosta de conversar, ouvir essas histórias, e agora a gente está trazendo essas histórias para o canal do YouTube. Sejam bem-vindos à nossa estreia, é o Bola em Família. E o primeiro assunto, a gente vai falar de Pelé. Por que Pelé? Primeiro, porque é o maior atleta do século, o maior jogador de todos os tempos. E Pelé tem uma relação próxima com Pernambuco, e muito dessa relação próxima com Pernambuco foi vivenciada por Lenivaldo Aragão, que vai começando a esclarecer a história de que é verdade que Pelé foi oferecido ao esporte. É verdade, sim. Havia no esporte um diretor, Ademir Menezes, que era prima de Ademir Menezes, aquele jogador, que tem muita relação com os diretores do Santos Futebol Clube, tanto no aspecto esportivo como no aspecto comerciais, que eles são representantes de uma grande empresa aqui no Brasil. E Ademir estava sempre com ele, ele é esportista, diretor do esporte, no tempo dele também o futebol lá era comandado, o clube era comandado por José Rosenblit, e o esporte estava precisando de um volante. Procurou, conversa vai, conversa vem, entre Roma, o Carlos Roma, que era filho do Modesto Roma, que era presidente do Santos, era diretor do Santos na época, foi oferecido o jogador Ciro, juntamente com Pelé, com o atacante Pelé. Pelé era um atacante saindo do juvenil, estava começando a aparecer no aspirante, essa categoria também, com 17 anos de idade, e veio um telegrama, essa coisa toda, oferecendo Ciro e Pelé. A resposta foi essa: Ciro interessa, Pelé não. A alegação do Pelé, porque Pelé era um jogador desconhecido, ninguém sabia quem era, e era muito magro. Isso foi uma realidade. Durante muito tempo o esporte procurou levar essa coisa toda como se tivesse sido moado, mas depois já assumiram mesmo, e esse telegrama existe e está no Museu do Esporte Clube do Recife. Então, essa era a Pelo verdade. menos Ciro deu certo aqui ou Não, terminou não vindo também, essa coisa toda. Ficou só na conversa, uma, nenhum. uma coisa aí para a gente imaginar, uma situação para a gente imaginar. Se Pelé, se a negociação tivesse sido concretizada, Pelé tivesse desembarcado no Recife, vestido a camisa do esporte no início de carreira, ele chegaria onde chegou? Pelé seria o Pelé? Ou essa carreira poderia ter tido outro desfecho pelo fato de ele ter iniciado em Recife e não no Santos? Muita gente acha que seria o fim de Pelé, como Pelé, ele não teria o futuro tão brilhante. Por quê? Na época, a dificuldade de noticiário espalhado pelo Brasil era muito pequena, porque se sabia das notícias além do Rio São Paulo, o eixo Rio São Paulo. E Pelé, saindo do Rio São Paulo, daquele eixo, ele teria dificuldade de começar a aparecer. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que o esporte sempre foi um celeiro de jogadores, assim, revelava jogadores. Tanto que Vavá, bicampeão do mundo, 58, 68, saiu das equipes da base do esporte. E outros, Albica, né? Talvez Pelé fosse nessa sequência. Mas, ao mesmo tempo, haveria essa possibilidade de sucumbir por aqui, de aparecer e adeus Pelé. Outra pergunta para mexer com o imaginário. Pelé, o gênio Pelé, o rei do futebol, hoje, no futebol de hoje, com esse contexto hoje, vigor físico,
é muita tática, é 4-4-1, 4-4-2, os jogadores passam pouco tempo com a bola no pé. Tinha espaço para Pelé, o Pelé ultrapassa qualquer tempo, qualquer era, e seria Pelé em qualquer lugar ou tempo do futebol. Olha, Pelé sempre foi assunto, sempre se conversava sobre Pelé. Então, fazia-se uma distinção, eu mesmo fazia parte desse negócio. Porque os jogadores, existem as fanfarras no Brasil, cada um tem sua característica. Um é muito veloz, outro está muito bem de pé esquerdo, outro de pé direito, outro de cabecinha mesmo. Só que Pelé resumia tudo isso, fazia tudo isso com perfeição. Aí Pelé era, ante tudo, um atleta. Ele se cuidava numa bola de cabeça iniciando, ele ia para cima, deixava o zagueiro lá embaixo. Eu acho que Pelé ele teria esse espaço. Talvez modificasse um pouco o seu gênero de jogar, a sua maneira de particular jogadas. Mas ele jogaria, eu não tenho a menor dúvida. Pelé, a gente aprendeu a ver Pelé fora dos campos. Ele gostava de um violão, de música, ensaiou algumas coisas aí no meio musical. Mas tem uma história que Pelé, aqui em Recife, ele foi tocar violão para crianças pobres. Como foi isso? Onde foi e como aconteceu? Olha, Pelé era uma pessoa muito simples, não tinha Pelé, ele atendia qualquer um. Igual Domiro Silva, era um diretor do Santa Cruz, muito ligado aos clubes do Rio de São Paulo. Ele mandava jogadores, tanto para o Palmeiras como os clubes, e tinha muita penetração nesses clubes. O Santos estava aqui, hospedado no Hotel do Domingo, como sempre, passou uma semana, e Valdomiro foi falar com o Pelé já o conhecia, pedindo a todo se ele podia dar um presente a um grupo, uma escola, um orfanato, uma coisa assim parecida, esse negócio todo, para ele ir lá, esse negócio todo, fazer uma brincadeira com o pessoal, com as crianças, esse negócio todo, lá em Casa Amarela. E Pelé foi, anuiu, aí passou uma tarde divertindo as crianças. Pouca gente sabia que Pelé estava lá, ninguém sabia. Ele tocou violão, cantou para os meninos, negócio, e foi aquela grande festa. Isso foi por volta, mais ou menos, de que ano? Isso foi por volta de 66, por aí. Então Pelé, o Brasil já tinha sido bicampeão, Já, Pelé já estava. Tava... E Valdomiro Silva é aquele que o Santa Cruz tinha lá o centro, né? Tem o centro, assim, o Valdomiro Silva foi uma certa época, um dos sustentados de Santa Cruz, e desquebrou, cobriu muitos valores para o Santa Cruz. Ele morava no bairro de Santa Maria e tinha aquelas peladas, tudo. Ele estava sempre jogadores que foram, por exemplo, como Zequinha, o volante, foi da seleção brasileira de 62, não foi titular, mas foi reserva. E outros, muitos que ele mandou para o Palmeiras, mandou também para outros clubes, principalmente para o Palmeiras. E tem uma história que Pelé, em Recife, como foi essa expulsão? O nosso camisa 10, o eterno Pelé, foi expulso em Recife. Eu vi o Santos, era muito solicitado para jogar na Raivião, mas uma vez ele estava discussionando pelo Nordeste e fez um jogo contra um combinado pernambucano, tinha a seleção pernambucana. E o jogo lá na Ilha do Retiro, o jogo endureceu e era dirigido por um gaúcho, Alfredo Bernardo de Torres, que era juiz de futebol e ao mesmo tempo era oficial do Exército. E servia aqui em Pernambuco, mas já tinha vindo como árbitro lá no Rio Grande do Sul e passou a ser juiz aqui também. Ele era muito severo naquele militarismo dentro de campo e começou a expulsar jogador do Santos. Foram 3 jogadores expulsos, o 4 foi Pelé.
Pelé já tinha sido expulso uma vez. Essa deve ter sido a segunda expulsão dele, aqui em Pernambuco. Mas ficou por isso mesmo, todo. O jogo terminou 0-0 e A gente vai partir agora, Lenin Paulo, para o seu convívio mais próximo com o Pelé. Tem a história do cafezinho, que não é todo mundo que paga um cafezinho para Pelé, mas essa história a gente vai guardar para o final. O 5-3 do Náutico em cima do Santos, lá em São Paulo, é um jogo aí que eu acho que para muitos dos alvirrubros o maior jogo mal feito da história do Náutico. Como foi 5-3 em cima de Pelé? Taça Brasil de 1966. O senhor estava lá. Estava lá. O Santos tinha vencido o Náutico aqui, 2-0. Jogo da Ilha do Retiro. E o segundo jogo em São Paulo, no Pacaembu. E veja só, o Náutico entrou, mas seria mais uma vítima do Grande Santos, e o time se preparou para enfrentar o melhor time do mundo, né? Contando com o melhor jogador do mundo. Tem uma história de uma artimanha aí, né? Teve uma malandragem do bem, uma malandragem. O Náutico era dirigido por Duque. Duque sempre, quem conheceu o Duque, sabe? Treinador Duque. O técnico Duque. Ele fazia mil coisas para ganhar jogo. Certa vez ele quis dar uma entrevista. A gente procurou vários lugares agora todo, ele nunca se sentia seguro. Tive que levá-lo para minha casa, para minha casa amarela, para dar ele a entrevista para ninguém ouvir. Ele era o eterno desconfiado. Então ele preparou o time psicologicamente, tecnicamente, taticamente, e o grande atacante do Náutico na época era Bita, um dos maiores jogadores do futebol pernambucano em todos os tempos. E ele jogava com a camisa 8. Então ele fez o quê? Bita entrou em campo com a camisa 5, que a camisa 5 era do quarto zagueiro, Gilson, o jogador chamado Gilson Cegonha. Gilson com a camisa 8 de Bita e Bita com a de Gilson. Acontece o seguinte, os caras marcam 8, o homem é o 8. Aí começaram a marcar Gilson, tudo, só que a Bita se soltou. E Bita conseguiu. Mas logo eles, na primeira jogada, eles descobriram que o homem era o outro. Mas nesse jogo, Bita terminou fazendo 4 gols em Gilmar. Gilmar reconheceu em várias entrevistas que foi o único jogador que conseguiu fazer 4 gols dele numa partida, no 5-3. Interessante é que quando o Bita fez o 4º gol, o jogo já estava terminando, tudo. Ivan, que era o capitão do time, o Ivan Broni, que chegou a ser até presidente do Náutico por algum tempo, veio uma bola lançada, tudo para lá. O Bita começou a correr e o pessoal gritando: tá na hora, 10 minutos aí gritaram ainda, Ivan, Bita, Negão, chamava com ele, Negão, já terminou, acabou o jogo, tudo. Aí Bita deu um chutão só para se livrar da bola, tudo. E o Bar terminou engolindo um dos maiores frangos da vida dele. E Pelé correu, segurou a bola, tudo, para tirar o centro. Aí passou junto de Ivan e outro jogador, esse goleiro está acabando com o time da gente, esse negócio todo. Agora, só que o goleiro, tinha sido bicampeão do mundo pela seleção brasileira, né? Juntamente com ele, 58 e 62, e tinha sido bicampeão do mundo entre clubes, juntamente no campeonato do Benfica em cima do Milan. Eu ouvi muito uma história de que Pelé foi perguntado qual os 3 maiores clubes que ele viu jogar. Ele teria dito que era o Santos de Pelé, o Náutico de Nino Bita Lala e o Palmeiras da Academia. Mas
O senhor fez essa pergunta a ele, alguma coisa parecida, e ele respondeu. Ele estava transitando aqui pelo Recife, estava vindo da Europa. E, eu era do Diário de Pernambuco, sempre tinha alguém, quando vinha esses times, não só do Brasil, mas do exterior também, que passava por aí, tem alguém para fazer uma registrar. E isso de madrugada, o dia amanhecendo, fica tudo meio escuro, quase ninguém no aeroporto. E eu tive uma conversa tranquila, muito grande, grande e extensa com o Pelé, porque Pelé é o seguinte, como o Santos vinha muito aqui, ele já se acostumava com a cara, talvez ele não soubesse meu nome, Lenivaldo Aragão, mas me conhecia. E ficamos lá conversando, paguei até um café para ele, vamos tomar um cafezinho, não tinha ninguém. Depois a gente conta essa história do cafezinho, porque se fosse comigo, eu estava com a xícara, com o guardanapo, eu tinha guardado tudo. Mas assim, aí foi nesse dia como foi a pergunta? O Santos já tinha jogado com o Náutico, tinha jogado com o Cruzeiro, na Taça Brasil. Né? E eu perguntei a ele, Pelé, fora do eixo Rio-São Paulo, tem dois times que chamaram a atenção do Brasil inteiro, o Cruzeiro e o Náutico. Você enfrentou os dois, o que é que você acha, E ele disse que achava o Náutico melhor do que o Cruzeiro. Então, agora, aí, posteriormente, em outras reportagens, por aí afora, o negócio todo, aí foi ele falou, o negócio todo, o Náutico Nino Bid, Lala e o Palmeiras da Academia. E aí, pagou um café para Pelé. Paguei o cafezinho lá na lanchonete do aeroporto. O milésimo gol. O senhor também estava lá, né, no Maracanã. E tem uma relação com. Vamos falar antes do milésimo gol, porque tem um goleiro que mora em Caruaru, que tem uma história para contar. Vamos lá, antes do milésimo gol, o senhor vinha acompanhando o Santos. O milésimo gol tem uma história outra também, que o milésimo gol teria acontecido aqui em Pernambuco, mas houve uma contagem errada tudo, e não foi. Mas o Armindo Tavares, que apitou o jogo, um outro jogo na Paraíba, do Santos, afirmava que teria sido esse gol, mas houve uma contagem. Mas aí é outro assunto polêmico, outra história para se contar. Então, o milésimo gol passou a ser uma coisa. Ele jogou com o Santa Cruz aqui, ainda fez 2 gols. Mas aí teria o milésimo, mas não foi. Ficou dependendo de um gol para fazer o milésimo gol. Arrumaram um amistoso na Paraíba, ele também para ser goleiro durante o jogo, porque fizeram um carnaval muito grande lá na Paraíba. O canto chegou à conclusão que não era justo. O Santos tinha um roteiro estabelecido, aquele roteiro que o Santos estava seguindo na época pelo Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tinha entrado no esquema sem dar. Bom, e eu acompanhei, estava acompanhando o Santos, quando o Santos jogasse, eu teria que ir, até surgiu o milésimo gol. E o milésimo estava para acontecer na Bahia. Então houve. Eu me hospedei no mesmo hotel, lá na rua 7 de setembro, em Salvador, na Avenida 7, onde estava o Santos, e vi aquele movimento. Já havia uma doação de um terreno para Peré, milésimo gol. O pessoal da Bahia queria porque queria. E Jurandir era o goleiro do Santos, do Bahia, aliás, é de Caruaru. Quer dizer, ele é do Alto Sertão, mas veio morar em Caruaru com 3 anos de idade, virou caruaruense. Uma pessoa que eu, inclusive, conhecia, porque, de vez por outra, ele ia jogar no tempo do Ipiranga, era um time amador, jogar no Ipiranga, Santa Cruz de Cabaribe. E houve uma pressão muito grande, e ele terminou dizendo que foi ofereceram uma oferta a ele de um apartamento e mais dinheiro. O dirigente E isso foi dito por Jurandir. Por Jurandir, um dirigente do Bahia, que depois eu vi jornais
da Bahia, sempre reproduzindo a matéria, essa quase teria sido o mais tarde presidente do clube, Osório Vilas Boas, né? Mas Jurani está em Caruaru ainda, vivo da firma, até uma história. Bom, aí o gol não aconteceu por um milagre. Jurani, uma bola que chegou toda, ele chutou em cima de Jurandi, bateu no de Jurandi, a bola ia entrando. Aí o zagueiro Nilton, que chamava ele de birro doido, essa coisa tudo, evitou que fosse na Bahia. Então houve uma vaia no estádio esse negócio todo, porque os baianos queriam que fosse lá esse negócio todo. Nilton terminou como o anti-herói, né? Então veio o jogo contra o Vasco, lá no Maracanã. Eu estava lá também. Foi apitado por Manuel Amaro de Lima, juiz da Federação Pernambucana de Futebol. Para você ver como o futebol de Pernambuco era forte, era Prestigiado. prestigiado. O jogo que o mundo inteiro estava com a atenção voltada para ele. E nesse jogo havia, além de Manuel Amaro, havia o pernambucano Rio, do lateral esquerdo, saído do Esporte, jogando pelo Santos. E havia Adilson, irmão de Almito, saindo também da base do Esporte, jogando pelo Vasco. E houve um pênalti, que até hoje o pênalti, nesse tempo não havia VAR, né? E terminou surgindo o gol no Maracanã, eu me lembro. Se não tivesse sido no Maracanã, poderia ter sido em Buenos Aires, que o jogo seguinte seria E aí o senhor iria acompanhar? Eu deveria acompanhar. Aí ficou pelo Rio. Mas a maratona terminou ali. Tem uma história dois reis, o rei do futebol e o rei da música, no mesmo avião, e o senhor teve com os dois no mesmo avião. Como é isso? Olha, veja, justamente dessa história do cafezinho. A gente estava lá no diário, o pessoal lá da Varig viu uma amizade nossa, eu sempre avisava quando passava assim um personagem de futebol por aqui. Então avisava que Pelé estava vindo da Europa. Ele andava pela Itália para um negócio dele. E ocorre que eu fui designado, sempre isso agora para cobrir a passagem. Os aviões faziam escala aqui para abastecer, né? Os aviões não tinham tanta autonomia de voo como tem hoje, né? Que sai pelo mundo afora e aí. Mas sempre vinham da Europa, dependendo da roda que variou, tinha que descer aqui para reabastecer. Bom, eu fui para o aeroporto. E o pessoal, era uma hora e meia, e o pessoal, hoje não, os passageiros ficam no avião, mas desciam, todo mundo descia. Ficavam lá circulando pelo aeroporto, ficavam lanchando, esse negócio todo, tomando café. E nessa leva, os passageiros, eu esperando Pelé, e Pelé não apareceu. Aí eu perguntei a alguém, Pelé, não, ele está lá no avião, ele veio. Aí eu comecei a me fazer de próprio coitado. Não podia entrar no avião, né? Mas eu falei, não, eu estou fazendo um teste no jornal, eu já trabalhava há vários anos. E depende muito de fazer uma reportagem com o Pelé. Bom, isso vai levar para a comissão de bordo, vai para o comandante de avião Salvador, daqui a pouco desce Pelé com a comitiva, Geraldo Zé de Almeida, que era na época, digamos, né, que valia o que é o Bueno, esse negócio todo, via para a Europa também, Ciro Santos, que era, não o Ciro jogador, era o superintendente do Santos, Ciro Costa, o superintendente do Santos, mas uma mulher que era alguma coisa do negócio. E Pelé. Aí eu fiquei lá com o Pelé, conversando, sem ninguém. O dia estava amanhecendo, pouca gente no aeroporto. Foi quando eu paguei o cafezinho para a Pelé. Bom, depois de tudo terminado, negócio todo, vem a chamada, senhores passageiros, voltar, essa coisa toda, tal. Aí Pelé se disse a mim, meu irmão, cara, tem essa oral, cara, olha, você me desculpe, eu pedi desculpa a ele, porque eu tirei ele do avião. Para você ver como ele era um cara simples mesmo. Você me desculpe, eu não ter vindo para cá, eu demorei essa coisa toda.
eu nem sabia que estava aqui. Eu fiquei lá porque fiquei batendo papo com o Roberto. Ok, cara, não tem problema não. Esse Roberto era o rei Roberto Carlos, que estava vindo da Itália, onde ganhou o Festival de Sanremo. Ainda hoje se fala essa coisa toda, a vitória de Roberto Carlos. Aí eu fiquei aquela história, sempre se fala, tem a reportagem que eu não fiz. Não foi a reportagem que eu não fiz, porque eu teria. E o Roberto Carlos, certamente, ele acederia também, que ele vinha querendo mostrar ao Brasil que era ele, o cara mesmo que ia ganhar lá no festival, todo, juntaria os dois reis todo, mas A entrevista que não fez, o rei do futebol e o rei da música. A reportagem que eu não fiz. Tem uma história, está chegando ao fim o nosso primeiro episódio, mas é tanta coisa de Pelé, mas tem um tempinho aí para a gente não ultrapassar demais. Tem uma história é lenda, não é lenda, tem Zito Peitipombo, que teria marcado Pelé, e Pelé perguntou depois quem é esse menino. Como é essa história? O Santos jogou aqui com o Santa Cruz e perdeu pelo campeonato, perdeu de 3-2. E nesse dia Ramon fez 2 gols, todo. O Santos, e coincidiu, o Santos saiu daqui para jogar na Bahia. Quando foi no fim da semana, chega no fim da semana, o Santa Cruz embarcou para jogar naqueles estádios em Paraná, ou Rio Grande do Sul, e o Santos, na escala em Salvador, o Santos entrou também no avião. Aí ele se conhecia, você toda algo e o Pelé ficaram conversando todo com alguns jogadores, Fernando Santana e tudo. E estava Zito tem aquele jeitão, quem conhece ele, sabe aquele tela larga, tudo. Aí ele perguntou que é esse peito de pombo que me marcou domingo, essa coisa toda. Ele se marcou muito bem, porque Pelé teve muito trabalho com ele. Que é esse peito de pombo que me marcou domingo, ficou Zito Peito de Pombo. É muito não, existe é fraco meu apelido, só porque vê quem deu o rei do futebol, Pelé. Tem muita história. Pelé casou em Recife. Tem uma história também. Amizade, muito amigo de Gena, ex-zagueiro do Náutico Iguatu. Tem a história de Cidinho, que possuía, né, quando era vivo, o primeiro contrato profissional de Pelé, que, segundo reportagens que eu acompanhei, ele teria achado no lixo. Então, Pelé e Pernambuco, PIP, estavam conectados. Olha, ele era uma figura carimbada aqui em Pernambuco, justamente por isso que o Santos jogava muito aqui, ou não, quando não jogava, fazia base aqui no Hotel Sul do Mendes para jogar. Ia de um lugar, voltava. E nós ficávamos acompanhando o Santos era o Santos. O Santos, uma vez, quando Piedade ainda não era essa piedade cheia de prédios, agora toda, mas ainda havia um certo arvoredo lá, o Santos foi treinar lá na praia, fora da população, aquele assédio de torcedores, agora todo. Eu fui cobrir. Os caras jogaram bola, todos brincaram, tomaram banho, nesse tempo tudo em mesa de Tobaral, tal. E eu precisava fazer uma entrevista com o Antoninho, que era o técnico do Santos. Aí, em Piedade, Lenivaldo, aí essa matéria com o treinador do Santos, com o Antoninho, aí como foi? Lá na praia, todo mundo muito tranquilo? Veja só, eu entrevistei vários jogadores e precisava falar com o Antoninho, mas não dava mais tempo, porque o pessoal já estava preparando para voltar para o hotel. Eu acertei com ele para, quando chegasse lá no centro,
depois que ele se aprontasse, tomasse banho, eu conversar com ele, descer para a gente fazer a matéria. Ele disse, não, você vai aqui com a gente mesmo. Hoje jornalista não entra em ônibus de clube, mas para você ver a facilidade que tinha. E Pelé junto lá, conversando o negócio todo, chupando picolé de limão, dessa vez quem pagou foi ele. Não foi. Mas ele pagou o senhor ou o Pelé era amarradinho? Não, eu não tomei seu sorvete. Ele ofereceu essa coisa que queria. Aí eu teria aceitado, porque além de pagar um cafezinho para Pelé, ainda Pelé tinha pago um sorvete, um picolé de limão. Aí é história demais, né? Seria o que eu estou apenas dando uma demonstração da facilidade que tinha até para se aproximar de Pelé. Hoje, qualquer jogador, você tem que pedir licença ao clube, ao setor de imprensa, etc. É a nossa estreia. Eu acho que muita coisa legal foi dita aqui. Agora, para falar de Pelé, tem que ter uns 5 episódios. Mas a gente volta a falar de Pelé numa oportunidade futura. Já estamos aqui pensando qual vai ser a próxima pauta, porque tem muita história. Então, espero que gostem, compartilhem, saiam espalhando por aí para quem gosta de futebol, para quem gosta de boas histórias, para quem gosta de resenha. E aí, Lenvaldo convida aí o pessoal e a experiência, e continue só para a gente finalizar a experiência aqui do YouTube, como foi, já está em casa, já está familiarizado? Já dá para ir em frente. E tem muitas histórias para serem contadas, todas as histórias verdadeiras, coisas engraçadas e coisas curiosas e coisas épicas também, como as discussões dos times antigamente, né? E só para outra relação de Pelé, dessa vez é comigo, que eu também tenho uma relação com o Pelé. A gente está gravando esse episódio aqui, nossa estreia, no dia 18 de novembro, no dia 19, amanhã é meu aniversário, mas é o dia que Pelé fez o 1000º gol. O 1000º gol de Pelé foi marcado lá no Maracanã, no dia 19 de novembro. E só para terminar, rapidamente, sobre o 1000º, o Diário de Pernambuco, na época, publicou um tabloide só sobre o 1000º gol de Pelé, que a gente vinha acompanhando as matérias sobre isso. Então, fechou. Até a próxima e valeu!